No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, até o versículo 16. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente espiritual. Existe a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Existe também o espírito do mundo e o espírito de Deus, como também o homem natural e o homem espiritual. Vamos dar uma olhadela aqui, usando esses textos de 1 Coríntios capítulo 2, a questão do homem natural e o homem espiritual. O que o homem natural, sem a regeneração, o homem natural ou carnal, e o homem espiritual é o homem que foi regenerado. O espírito dele foi vivificado em Efésios 2:1, e ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Agora, a diferença entre o homem natural e o homem espiritual, usando esses textos, nós vamos encontrar no homem natural ou carnal, é o início do versículo 12. Nós não temos recebido o espírito do mundo. O homem natural, ele tem o espírito do mundo. Outra coisa, versículo 13, o homem natural, ele tem o ensino pela sabedoria humana. Ele é ensinado pela sabedoria humana. O homem natural, não regenerado, ele tem sabedoria? Tem. Quantos têm sabedoria espetacular, poderosa? Quantos homens naturais construíram grandes coisas, tiveram muitas invenções, eles foram envolvidos em situações maravilhosas que influenciaram o mundo todo e ajudaram o mundo todo, favoreceu o mundo todo. Mas é uma sabedoria natural, de um homem não necessariamente espiritual. O espiritual também pode ele pender para esse lado, mas nós estamos falando aqui do homem natural. O homem natural, ele tem o espírito do mundo. O homem natural, ele é ensinado pela sabedoria humana. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, que para ele é loucura. Mas o homem espiritual, o homem que foi nascido de novo, o homem, a mulher, ele e ela, foram regenerados, nascidos do Espírito. Eles tiveram a experiência da sua inclusão no corpo de Cristo na cruz, morte e também a sua participação ou sua união com Cristo na sua ressurreição. Foram ressuscitados juntamente com Cristo, ganhando a vida do Espírito Santo, a vida de Cristo.
Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Vive onde? No meu espírito. Fui vivificado. Ganhou vida. O homem espiritual, nascido de novo, ele diz no versículo 12, sim, o Espírito Santo que vem de Deus, ele recebe o Espírito que vem de Deus para capacitá-lo a conhecer as coisas de Deus, porque o homem natural, ele não tem, pelo espírito do mundo, capacidade para entender as coisas espirituais. Ele vai dizer no próximo versículo. Vai explicar ainda. O homem espiritual, ele tem um espírito que vem de Deus. O homem natural, ele tem um espírito que vem do mundo. O homem espiritual, ele é ensinado pelo Espírito, sabedoria de Deus, ensinado pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora, o homem natural, ele é ensinado pela sabedoria humana. O homem natural pela sabedoria humana, o homem espiritual pelo Espírito Santo de Deus. Por que isto? Para um fim. Para o aproveitamento dos santos. Aí ele vai dizer no versículo 14. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele tem o espírito do mundo. Para entender as coisas do Espírito de Deus, ele vai continuar explicando. Porque para o homem natural, as coisas espirituais são loucura. Olha aqui a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 1,18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para o homem natural. Para aquele que tem o espírito do mundo. Aquele que é ensinado pela sabedoria humana. A mensagem da cruz, da inclusão do pecador, na morte do pecador juntamente com Cristo e a sua ressurreição juntamente com aquele ressuscitado, e quem o ressuscitou foi o Pai Celestial, para ele é loucura isso. Mas o homem espiritual que tem, eu vou repetir várias vezes, porque é necessário, ele recebe o Espírito de Deus. O homem espiritual recebe o Espírito de Deus, ele é ensinado pelo Espírito Santo de Deus, e assim ele tem da parte de Deus, capacidade pelo Espírito Santo e sabedoria de Deus, não mais sabedoria do mundo, mas sabedoria do Espírito Santo. Ele é ensinado pelo Espírito Santo. Aí ele discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, elas não se discernem pela sabedoria humana e nem pelo espírito do mundo. São incapazes de discernir, de entender, de compreender. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Em Romanos 3 diz, se não formos ensinados pelo Espírito Santo, se o Senhor, pela sua graça e misericórdia, não nos der Espírito de Deus, substituir o Espírito do mundo pelo Espírito de Deus. Sabedoria do mundo? E tem sabedoria? Tem. Ser substituída pela sabedoria de Deus, sabedoria espiritual, para ter condições de compreender, entender e receber as coisas, o agir espiritual, a direção espiritual, a visão espiritual, o agir de Deus em Cristo espiritualmente, em benefício do pecador, favor do pecador, salvação pela graça e não salvação por méritos. Isto vem de Deus, pela sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo de Deus.
Deus favorecendo a pessoa para que essa pessoa possa ter tudo que é de Deus em Cristo. Quem vai nos conduzir? Sabedoria de Deus e Espírito Santo de Deus. De graça. Maravilhoso. Aí ele diz, porém, versículo 15, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele julga. Ele tem ainda a sabedoria humana? Tem. E ele tem a sabedoria de Deus? Agora tem. E a sabedoria de Deus prevalecendo na vida desse que foi alcançado, não tem ninguém para julgá-lo senão o próprio Deus. Não é julgado por ninguém. O homem natural, ele só tem sabedoria humana. O homem espiritual, ele tem ainda a sabedoria humana que está sendo aperfeiçoada pela sabedoria de Deus. Esse não é um homem completo. Ele tem a sabedoria humana como um advogado? Tem. Mas ele, com a sabedoria de Deus para exercer a função de advogado, ele vai advogar de forma tão diferente, porque ele estará o resultado do trabalho dele estará ligado ao Senhor. Por quê? Porque ele, pela sabedoria de Deus, não sabedoria do humano, Espírito de Deus e não só Espírito do homem, ele estará agindo para a glória de Deus, será assistido pelo próprio Deus, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a vida dele vai ser próspera, vai. Eu não estou falando benefício financeiro só, não, ele vai ser próspero, porque tudo que ele fizer, eu estou falando uma profissão, pode ser todas as profissões, todas, justas, honestas, é claro, será sempre sendo governada pelo Espírito Santo de Deus e pela sabedoria de Deus. Então, Deus Pai vai ser glorificado através dessa pessoa, daquilo que ela estiver realizando. Vai ser tudo para a glória de Deus. Os resultados para a glória de Deus, o trabalhar para a glória de Deus, a vida para a glória de Deus. Somente aquele que foi feito espiritual. Uma vez foi natural. Todos nós nascemos homens carnais, pessoas carnais e naturais, mas fomos regenerados em Cristo Jesus na cruz. Agora, Deus o Pai nos faz, pelo Espírito Santo, trazendo em nós a vida de Cristo, homens e mulheres espirituais, mesmo estando nessa carne, mesmo estando nesse corpo. Por quê? Porque estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo neste corpo, vivo nessa carne, eu vivo pela fé, pela minha união em Cristo. Olha só que maravilhoso esse texto em Gálatas 2:20. Aí ainda ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito de Deus e ele tem recebido a vida do Espírito Santo, porque ele é ensinado com a sabedoria do Espírito Santo, sabedoria de Deus. Portanto, a mente dessa pessoa é a mente de Cristo, para realizar a obra de Deus Pai através da vida e obra e manifestação do Senhor Jesus Cristo. Não mais eu. Aleluia. Faça seu comentário e confere a sua inscrição no canal. Não esquece. Se você está vendo e não está inscrito, inscreve no canal. Graça e paz.